Você já parou para pensar em como o tempo é precioso? A cada dia que vivemos, enfrentamos uma realidade que nem sempre estamos prontos para encarar: a brevidade da vida. Cada minuto que passa é um minuto a menos no relógio da nossa existência. E a grande pergunta é: como estamos usando esse tempo? Desde os dias de Jesus, o tempo sempre foi uma preocupação. Naquela época, o ritmo era mais lento. As pessoas viajavam na velocidade de um cavalo, e as atividades seguiam o compasso do sol. Hoje, a história é outra. Vivemos na era dos automóveis, aviões e da tecnologia que promete economizar tempo. Mas será que realmente ganhamos tempo? Ou estamos apenas correndo em círculos, perdendo o que realmente importa? Quantas vezes você se sentiu sufocado pela falta de tempo? Acordamos cedo, trabalhamos, corremos para cumprir compromissos, e ao final do dia, nos damos conta de que o tempo passou, mas as coisas que realmente importam ficaram de lado. O que isso nos diz? Que não importa o quão rápido seja o mundo em que vivemos, a essência do tempo continua a mesma. Ele é finito, ele é curto, e a forma como o usamos define o legado que deixaremos. O tempo não é apenas um recurso. É a essência da nossa existência. Desde o momento em que nascemos, o relógio começa a contar. E, sem que percebamos, caminhamos para o fim da nossa jornada física. A vida é breve, e isso não é algo para nos desesperar, mas para nos despertar. Despertar para o fato de que cada dia é uma oportunidade única. Não se trata apenas de correr contra o tempo, mas de correr em direção ao propósito. O que você tem feito com os seus dias? Você está investindo o seu tempo no que realmente importa ou apenas gastando em coisas que não têm valor eterno? Quero te convidar a refletir sobre como você tem usado o presente que Deus te deu. Porque, no final das contas, o tempo é um presente. E a maneira como o utilizamos revela onde estão as nossas prioridades. O tempo é breve, mas ele é suficiente quando é vivido com sabedoria. Você já pensou que, por mais que tentemos planejar nossos dias, nossas semanas, e até nossas vidas inteiras, o controle do tempo não está verdadeiramente em nossas mãos? Tudo o que temos é o agora. E o amanhã? O amanhã pertence a Deus. Desde o momento em que nascemos, cada um de nós caminha para o mesmo destino: a morte física. Isso não é um pensamento pessimista, mas uma verdade que nos desperta para a importância de viver com propósito. As Escrituras nos dizem: os meus tempos estão nas tuas mãos, Salmos 31:15. Esse versículo carrega uma profunda sabedoria. Ele nos lembra que não temos o domínio do nosso próprio tempo. Deus é o dono do tempo, e Ele já estabeleceu um plano para cada um de nós. A questão é: estamos vivendo de acordo com esse plano? Estamos usando o tempo para aquilo que importa para Deus? A vida é passageira, como uma sombra que declina ao entardecer. Um momento estamos aqui, cheios de energia e sonhos. No outro, somos lembrados de quão frágeis somos. Não sabemos quanto tempo temos. Pode ser um dia, uma década ou mais. Mas uma coisa é certa: nosso tempo está definido por Deus, e o relógio não para. O que você tem feito com os dias que Deus te deu? Tem usado o tempo para servir a Cristo, para obedecer à sua vontade? Ou tem vivido para satisfazer apenas os seus próprios desejos? Pare por um momento e pense: Deus nos dá 24 horas a cada dia. São 1440 minutos. O que fazemos com eles? Gastamos a maior parte correndo atrás de coisas que, no fim, não terão valor eterno. Estamos tão ocupados com trabalho, lazer, ou até mesmo preocupações triviais, que esquecemos de nos dedicar àquilo que realmente importa. Lembre-se de que o tempo é um presente sagrado. Cada segundo que passa é uma oportunidade de fazer algo significativo. É uma chance de dizer: Senhor, os meus tempos estão nas tuas mãos. Usa a minha vida para os teus propósitos. E aqui está a verdade dura, mas necessária. Um dia, todos estaremos diante do grande julgamento de Deus. Nesse momento, não importará quanto dinheiro acumulamos, quão influentes fomos, ou quão ocupados parecemos ser. O que realmente contará será como usamos o nosso tempo para glorificar a Deus. O tempo é finito,
mas também é uma bênção. Ele nos dá a chance de nos voltarmos para Deus, de nos arrependermos e de alinharmos nossas vidas com os seus planos. Não deixe o tempo escapar sem propósito. Viva cada dia com a certeza de que está caminhando na direção que Deus preparou para você. Você já parou para calcular quanto tempo de vida, realmente, temos disponível para viver de forma plena? Parece uma ideia simples, mas as implicações são profundas. Quando somamos todas as atividades essenciais e rotineiras, percebemos que o tempo que realmente temos para viver a vida que Deus planejou é bem menor do que imaginamos. Pense nisso. Um dia tem 24 horas. Isso nos dá 1440 minutos diários. Uma semana tem 168 horas. Mas como usamos esse tempo? Cerca de 1/3 dele é gasto dormindo. E isso é essencial. Nosso corpo precisa de descanso. Depois, temos o tempo que dedicamos ao trabalho, aos estudos, ao deslocamento, às refeições e às inúmeras responsabilidades que surgem. No fim, sobra apenas uma fração do dia que realmente podemos chamar de tempo livre. Agora, vamos expandir essa visão. Se uma pessoa vive até os 70 anos, os primeiros 15 anos são dedicados à infância e adolescência, períodos de formação e dependência. Cerca de 20 anos dessa vida serão gastos dormindo. E os últimos 5 anos, muitas vezes, são marcados por limitações físicas, saúde debilitada e redução de atividades. Isso nos deixa com aproximadamente 30 anos úteis. Mas não se engane, desses 30 anos, boa parte ainda será consumida com obrigações como trabalho, alimentação e até mesmo lidar com questões burocráticas da vida, como impostos e contas. Quando realmente olhamos para os números, percebemos o quão limitado é o tempo que temos para dedicar ao que realmente importa. E o que realmente importa? Você já se perguntou isso? Com tanta pressa, tantas distrações, tantas demandas, é fácil perder de vista o essencial. O essencial é usar o tempo que temos para viver de acordo com o propósito de Deus. Ele nos chama a investir nosso tempo, não apenas a gastá-lo. As Escrituras nos fazem uma pergunta: o que é a sua vida? E a resposta é clara: é um vapor que aparece por um breve momento e depois desaparece. Tiago 4:14. Essa imagem é poderosa. Ela nos lembra que a vida é passageira, frágil, e que não podemos desperdiçá-la com coisas triviais. Você já refletiu sobre como está usando os anos que ainda lhe restam? Deus nos chama a viver com sabedoria, a redimir o tempo. Isso significa usá-lo com propósito, priorizando o que tem valor eterno. Não é sobre preencher nossos dias com mais tarefas ou compromissos, mas sobre dar significado ao que fazemos. E aqui está uma boa notícia. Mesmo que você sinta que já desperdiçou muito tempo, Deus oferece a chance de recomeçar. O passado não pode ser mudado, mas o futuro está diante de você, esperando para ser preenchido com propósito e significado. O tempo que temos é um presente, mas também uma responsabilidade. Deus nos deu esse tempo para que possamos glorificá-lo, para que possamos amar o próximo, para que possamos fazer a diferença. Cada minuto que passa é uma oportunidade de investir naquilo que realmente importa. Diante da brevidade da vida e da limitação do tempo, surge uma questão urgente. Você já está comprometido com Deus? O tempo não espera, e a cada dia que passa, a oportunidade de alinhar sua vida ao propósito de Deus pode estar se esgotando. A urgência de comprometer-se com Deus não é um apelo vazio. É uma chamada à ação imediata, porque o amanhã não nos é garantido. Muitos de nós vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Postergamos decisões importantes, adiamos mudanças significativas, e acabamos deixando Deus em segundo plano. Mas as Escrituras são claras: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Não é amanhã, não é na próxima semana. É hoje. Talvez você já tenha pensado: eu vou me comprometer com Deus, mas ainda não estou pronto. Tenho coisas para resolver primeiro. Essa ideia de que haverá um momento ideal no futuro é uma armadilha. O diabo sempre sussurra: espere mais um pouco. Faça isso depois. Mas a realidade é que o tempo está correndo,
e o momento certo é agora. Quando você entrega sua vida a Cristo, algo extraordinário acontece. Deus toma o controle do seu tempo. Ele transforma os minutos comuns em oportunidades de impacto eterno. Ele te dá um propósito claro e uma alegria que nenhuma outra coisa neste mundo pode oferecer. Comprometer-se com Deus significa colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Isso significa não apenas pensar em Deus de vez em quando ou frequentar a igreja ocasionalmente, mas viver cada dia como uma expressão de sua fé e devoção. É sobre confiar plenamente em Ele, sabendo que Ele tem o melhor para você. Jesus nos ensinou sobre a importância de usar nosso tempo para fazer as obras de Deus enquanto temos a chance. Ele disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9:04. A noite aqui simboliza o fim da vida, o momento em que nossas oportunidades de servir a Deus e ao próximo se esgotam. A cada dia, Deus nos dá 86.400 segundos para usar. E o que fazemos com eles? Muitos de nós gastamos esses segundos com distrações e prazeres momentâneos, negligenciando aquilo que tem valor eterno. Mas Deus nos chama a redimir o tempo, a aproveitá-lo com sabedoria. Ele nos convida a usar nossos dias para amá-lo, servir aos outros e viver de acordo com sua vontade. Um compromisso real com Deus não é algo superficial. Ele requer entrega total. Ele exige que deixemos para trás as obras das trevas, como imoralidade, inveja e egoísmo, e nos vistamos com a armadura da luz, como Paulo nos instrui em Romanos 13:12-14. Significa viver de maneira íntegra, refletindo o amor de Cristo em tudo o que fazemos. E aqui está a grande promessa. Quando nos entregamos a Deus, Ele nos dá uma paz e uma alegria que transcendem qualquer entendimento humano. Ele apaga nossos pecados, escreve nossos nomes no livro da vida e nos garante a vida eterna. Mas isso exige ação agora. Não endureça seu coração. Não adie essa decisão. Deus está te chamando neste momento. Ele quer te usar como um instrumento em suas mãos, para que você faça a diferença neste mundo. A brevidade do tempo exige que tomemos decisões importantes imediatamente. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Comprometa-se com Deus agora, e experimente a plenitude de uma vida vivida para o seu propósito.